Agora sim, olá! Gente, era pra eu entrar às 7h30, mas tá difícil de entrar às 7h30, mas eu tô tranquila porque eu sei que internet também não tem tanta crise assim. Vamos lá. Hoje o nosso tema é A Estrela é Você. Né, a gente tem esse costume de falar que os artistas pop stars, não, os artistas são estrelas, só os artistas são estrelas, ou só um grupo determinado de pessoas são estrelas, ou você precisa ter essa e essa característica para se tornar um popstar e ser uma estrela. E eu fiz esse tema inspirado no filme de segunda-feira, que passou segunda-feira, né? E A Star is Born, Nasce uma Estrela, da Lady Gaga. E eu não tinha visto esse filme ainda, então eu tava lá na casa da minha mãe, ela tava vendo TV, e aí eu fui surpreendida pelo filme. Oi, Matheus! Oi, Alhandra! Boa noite! Obrigada por estar aqui com a gente. Matheus tem uma Rádio Quasar FM. Gente, quem quiser anunciar lá na rádio do Matheus, ele é muito gente boa, a voz dele é maravilhosa. Delambre, do Homem do Bora Bora, Leandra, atriz. Obrigada, gente, pela presença, nada melhor do que a presença, né? E aqui a gente vai falar de luz, vai falar da estrela, de que todo mundo tem uma estrela, todo mundo tem um brilho, e a gente vai falar de brilho hoje. Então eu fiz tudo que era brilho que eu podia fazer, hoje eu fiz. Nada, Matheus. Então, gente, e aí não me dê spoiler do filme porque eu ainda não vi o final. Eu tenho uma forma de ver filme que é meio estranha, assim. Ou eu vejo o filme rapidão, de uma vez só, de tanto que ele me pega, e depois eu vou vendo. Aí depois que eu vejo... Obrigada, amor. Depois que eu vejo o filme, rapidão, e o filme me pega, assim, eu gosto muito do filme, aí depois eu vejo ele de novo aos pouquinhos, para eu ir entendendo e depois revendo cada coisa e me alimentando das informações do filme. E primeiro eu vejo como espectadora, depois eu vejo como atriz, como diretora, assim, como uma pessoa mais técnica, né? E geralmente eu faço isso, porque eu não consigo separar uma coisa da outra, eu nem quero primeiro ser pega de surpresa, depois eu penso. E aí não me dê spoiler do filme, porque esse eu fiz do outro jeito que eu também faço. Eu vejo às vezes uma parte, quando o filme é muito denso e eu não tem muita coisa que me... ou eu não tenho tempo, ou ele é muito denso, ou eu não tenho tempo. Eu gosto de ver ele de trecho em trecho. Aí eu vejo um trecho, aí fico pensando, meditando naquele trecho, aí eu vejo outro. Então esse é um filme que eu me permiti fazer isso. Eu não peguei ele do iniciozinho. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ele já estava no meio. E eu não vi até o final. Então eu fiquei ainda pensando sobre o meio do texto do filme. Mas o meio do filme, pra mim, já tem muita coisa para essa live de hoje. Já me inspirou o suficiente para essa live de hoje, né? O filme vou falar brevemente porque eu não vi tudo e porque eu também não quero dar spoiler e também não quero que ninguém me dê spoiler. A live é sobre ser uma estrela, ok? Não é sobre o filme em si, é sobre ser uma estrela. Então, gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme, que todo mundo já sabe, né? É o fato de ser sobre uma trajetória de um popstar, um artista que se destaca em multidões, que todo mundo quer atrás, que as pessoas são apaixonadas, encantadas por ele, acham que ele está acima de qualquer sonho e verdade. E todos os produtores e empresários, né, de show business, da área de... né, Matheus, eu achei muito bom também. Querem essas pessoas, estão loucas atrás dessas pessoas. E tem muitas pessoas que são loucas, né? Isso aí a gente trazendo um pouco pra vida. São loucas, querem porque querem ser popstars, assim, as agências, os empresários, os produtores não aguentam mais tanta pessoa, às vezes atrás deles, querendo uma chance, uma oportunidade. Mas afinal, o que faz a diferença entre uma pessoa que é muito aclamada, que atrai muita gente, para uma pessoa que não atrai tanta gente assim, não atrai tanta curiosidade assim?
será que isso é merecimento de alguns e não de outros? E será que é sorte de uns e não de outros? Será que é isso mesmo? E uma das coisas que eu mais acho interessante no filme é uma fala do protagonista, né? Porque a gente sabe que trata-se da história de um homem e de uma mulher, no caso a mulher feita pela Lady Gaga e o homem feito por um outro ator que agora não me recordo o nome dele. Gente, se vocês tiverem perguntas, sugestões, qualquer coisa, essa live é feita coletivamente, porque o teatro coletivo e essa live é do Não Morra Sem o Teatro Live, então é inspirada nesse projeto em que a gente fala do teatro, das coisas do teatro, que podem ajudar a gente na prática da vida a sermos umas pessoas melhores, se desenvolver, ser a nossa melhor versão. Então, uma fala que, enfim, aí esse homem, essa mulher, ele é um cantor famoso, já conhecido, muito, mega famoso, tipo nível Michael Jackson, que arrasta multidões. E ela é uma menina mais introvertida, introspectiva, porém profunda, né? E bem em si, ela, apesar de ser meio fechadinha, assim, mais discreta, apagaram o cabelo da Lady Gaga, né? O cabelo dela é reluzente, um amarelão, e esse filme tem um cabelo mais escuro, né? Mais discreta. Logo Lady Gaga se vestir de carne. Nossa, sempre foi uau, super brilhante, super irradiante, super causadora aí. Nesse filme ela vai pro lado mais introspectivo, né? Mais original, mais pessoal, né? Do artista, que é um momento pré-brilho, né? Acho que é um momento mais em que você tá ali no momento casulo, antes de borboleta. E ela, no caso, ainda é uma pessoa que tá quando começa, ela tá nessa fase aí do casulo, de ser uma pessoa mais reservada, mais fechada, porém não desconectada de si, que acaba que ela é uma grande compositora. E aí, para você compor, o que acontece? Para você compor, para você criar uma melodia, criar letras, frases, falas, você tem que sentir, você tem que ouvir, então você tem que estar muito conectada com o seu mundo interior, com o seu universo particular, com o seu universo interior. E uma das falas, que eu vou recortar e eu vou trazer nossas técnicas de hoje, é uma das falas que... E esse cara, né, que é o tal cantor, ele tem uma desconexão muito grande, né? No palco ele está conectado, quando acaba o palco ele se desconecta, ele bebe, ele cai, parece que morre. Não me conta o final. Embora eu já ando me dando umas ideias, mas eu prefiro ser surpreendida. E ele tem uma dor profunda, que ele se anestesia com álcool, alguma coisa assim. E mesmo com tudo isso, ele dá uma dica preciosa para ela, que é quando você sentir que você vai perder o chão, você vai e mergulha lá dentro de si, se apoia ali dentro de si, né, nesse seu lugar interior, e simplesmente fala o que você quer falar e do jeito que você quer falar, porque as pessoas querem ouvir o que você tem a falar do jeito que você as diz. E uma pergunta aqui, é isso? Não, Matheus, ainda não vi o final. Eu ainda tô no meio do filme. Eu gostei tanto do meio do filme que eu fiquei pensando sobre as várias imagens que o filme deu, assim. E aí, voltando à questão do perder o chão, e aí tem uma imagem do filme que também acho bem bacana, uma quando ela, ainda no meio do filme, quando o primeiro show que ela vai dele, acho que ela canta com ele, se eu não me engano, e aí ela é escoltada ele passa todo escondido, e aquele pessoal gritando, e aí ele passa escoltado, depois ela passa escoltada, aquele pessoal gritando, eles abrem a porta para outro lugar e tem um outro pessoal gritando também. Tem que nesse primeiro grupo de pessoas, são pessoas da plateia, são pessoas histéricas, são pessoas, de certa forma, ali no auge do êxtase, da loucura, e que acabam sendo também tão no auge da loucura e da paixão, que acabam sendo loucas, agressivas com o artista, né?
e ali ele é meio que protegido dessas pessoas, e aí ele entra num segundo lugar que também é cheio de gente, e ali são pessoas mais conhecidas, também é muita gente, mas aí dá a entender também que são pessoas, é uma cena assim muito curta, ele passa num corredor, aí um corredor, uma multidão louca, agressiva, depois é uma multidão louca, porém já dá a entender que são pessoas da produção, pessoas que ele conhece, uma festa mais reservada, e aí depois ele sai e fica só com ela até que ele fica sozinho, né? E aí ele tem lá o apagão dele, que ele apaga por causa do excesso de bebida. E aí, então, aí ficam várias imagens pra gente pensar, né? Muitas pessoas têm o sonho de serem famosas ou serem famosas, né? E não necessariamente elas querem ser artistas, querem ser atrizes, cantoras, elas simplesmente querem ser famosas. E querem ter, qualquer coisa que elas façam, elas querem ter 1 milhão de likes. Hoje em dia a gente vive muito do Facebook, Instagram, então todo mundo quer postar que tá tendo sucesso, que tá maravilhoso, quer ter seguidor, quer ter pessoas ao redor. E muita gente, inclusive, vai também para esse campo da arte, vai iludida, achando que lá ele vai virar um popstar, ou então não vai porque acha que não tem brilho suficiente para ser popstar, então não vai, e fica se sentindo inferior às pessoas que são. E aí o que eu acho bacana é que o filme levanta um pouco essas questões na forma como ele vai contando a história, né? E aí tem esse grupo de pessoas loucas que são o quê? As pessoas que na verdade são frágeis, são vulneráveis, que são até muitas vezes, vamos dizer assim, servem de massa de manobra para os interesses políticos, econômicos, né? Porque, na verdade, muitas vezes, quando um grupo de empresários resolve patrocinar um artista, às vezes ele escolhe aquele artista por uma série de segundas intenções e aí transforma aquele artista num ícone da cultura e tal, mas não necessariamente por causa da arte dele, mas pelo que ele é capaz de vender. E aí começa a cilada, né? Começa a cilada, porque aí começa o lugar da desconexão, que aí quando você vai ver, você está fazendo um monte de coisa porque você tem que vender, porque você tem que estourar, porque você tem que cumprir agendas, e acaba se desconectando desse chão, desse lugar interior. E é tão interessante porque eu não lembro, eu achei tão interessante que eu não consigo lembrar se a palavra de chão que ele usou, sem chão, para fora ou para dentro, porque eu entendi que na questão toda eu entendi que o real chão é o chão da alma. Essa é a nossa verdade, a nossa realidade. É aí que a gente tem que estar calçado, é aí que a gente pisa, é daí que a gente tem alguma coisa para dizer. E aí quando essa coisa é verdade, quando essa coisa sai do seu coração, da sua real essência, é encantadora, porque só você pode dizer dessa forma. Só você pode falar dessa forma. Óbvio, se você tiver muitos recursos de canais de comunicação, de mídia, ou muito dinheiro para poder investir também nisso e vice-versa, com certeza você vai atingir maiores pessoas. Oi, Luciano Gustavo, boa noite. Com certeza você vai atingir um número maior de pessoas. E aí, com certeza, atingindo muita gente, você vai atrair gente equilibrada, gente desequilibrada, você vai atrair gente interesseira, você vai atrair de todas as formas, né? Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso, de todo esse contexto aqui que eu abri, é a gente achar o nosso chão, o nosso palco interior. Ou seja, independente de onde você esteja, de qual profissão que você tenha, do que você faça na vida, se atinge 5 pessoas, 10 pessoas, 15, ou se você vai multiplicar isso ou não, se isso é seu desejo ou não, eu acho que entendi que o mais importante é você estar de fato sentado, chão da alma. Essa é a base. Amei, Alejandra, amei. Amar. Tem uma sensibilidade, uma captação espiritual incrível. Eu trabalhei com ela. Uma grande atriz e diretora também. E aí a gente, quando está bem conectado aí, a gente fala o que é a nossa verdade, o que é a nossa percepção, o que é a nossa leitura do mundo. E sem crítica, sem medo do que o outro vai pensar,
sem medo do que isso vai representar. Isso vai ganhando força, porque com certeza isso vai reverberar em outras pessoas, em outros corações, que também vão se conectar com o que você fala. Alguns corações vão, outros não, mas é normal. E aí é que eu entendo que de fato nasce uma... Não estou falando do final do filme, tá? Estou falando do que eu entendo. E eu acho que aí é que nasce uma estrela. Quando você vai nesse seu lugar mais profundo. Eu lembrei do filme que talvez vocês conheçam, que é O Meu Primeiro Amor, que é o do Macaulay Culkin, aquela outra menina, eu não lembro o nome dela, é Ana alguma coisa, e que ela é apaixonada pelo professor dela e o menininho é apaixonado por ela. Aí ela vai se inscrever na aula de poesia para ficar perto desse professor, que ela tem uma paixão platônica por esse professor. E, no entanto, ele é casado, ele é mais velho, né? Ela é uma menina. E o outro menino, que é o amigo dela, né? Ele é apaixonado por ela. E, na verdade, ela tá com ele o tempo todo, beija, dá o primeiro beijo nele, a vivência com ela é de amor prático, né? É esse menino. E o outro professor é uma espécie de amor platônico impossível, né? E aí ela se inscreve na aula de poesia para ela poder ficar perto desse professor. E todo mundo ali mais velho, vai ler, tem uma hora que todo mundo lê uma poesia, as poesias são intensas, são profundas, né? Falam de dores profundas, travessias. E aí na hora ela vai escrever uma poesia, aí ela vai ler a poesia dela. É uma poesia engraçadinha, que rima, não sei o que, caiu. Eu não lembro sobre o que era, se era sobre sorvete, pipoca, era uma coisa assim bem engraçadinha, mas por aí. Aí todo mundo acha, que fofo, ela tentando fazer poesia, Porém, depois acontece o acidente com o menino. Agora tô falando um filme que já é manjado, né? Não tô contando o final pra ninguém. Depois o menino, né, vem a falecer, ele morto pelas picadas de abelha. E aí ela vem fazer a travessia dela, né? Aí a dor é tão profunda que aí ela vai na alma. Ela lembra da perda da mãe, ela lembra que ela não dá conta do pai dela trabalhar, né, no necrotério. Ela percebe que que o amor dela era o menino e não um professor, né? Era o amor presente, real, a pessoa que ela realmente se conectava, que realmente estava com ela todos os dias, que era o verdadeiro companheiro dela, era esse menino. E ela percebe tudo isso na hora em que ele parte. E então ela tem um verdadeiro contato com a realidade, com quem de fato ela é, em toda a sua plenitude, toda a sua limitação. E aí e é interessante que é um filme que fala sobre amadurecimento, né, sobre travessias e tal. E aí ela é uma pré-adolescente, e aí ela tá deixando de ser pré-adolescente para ser adolescente de verdade. Ela também tem a primeira menstruação dela, que também marca essa passada aí psicológica para a personagem nesse filme. E todas essas revoluções aí acontecem dentro dela. E aí, enfim, a partir desse acontecimento, né, da perda, é que ela vai de encontro ao que eu diria, esse lugar que é a voz interior, em que ela consegue perceber, a partir desses acontecimentos, é que ela consegue perceber a voz dela, perceber o que ela está gritando para o mundo, o que ela está perguntando para o mundo e o que ela quer dizer no final de todas as coisas, no final de todas as contas para o mundo. E aí ela consegue escrever uma poesia que emociona todos. E aí ela vai, depois de toda essa experiência, ela escreve uma poesia que fala: Salgueiro chorão, por que chora tanto? E ela vai ler de um lugar muito profundo, tão profundo, apesar de ser uma poesia que se dá a perceber que foi escrita por uma adolescente, não tão mais velha, não tão experiente com aqueles adultos, do que aqueles adultos, porém, no mesmo lugar profundo, da mesma densidade, da mesma verdade e da mesma luz que todos aqueles outros grandes artistas e poetas estavam também compartilhando.
Então a gente chega nesse lugar muitas vezes por meio da dor e muitas vezes por meio do prazer. E o curioso é que, na verdade, sai do mesmo lugar, que é do sentir, né? Ou você sente dor ou você sente prazer, mas é o mesmo lugar, do sentir. Tem uma música que eu gosto muito do Seal, que se eu não me engano acho que é do Batman, né? Que ele fala: You are my power, my power, my pain. Não, my power, meu poder, my pleasure, meu prazer, and my pain, minha dor. Meu poder, meu prazer e minha dor. Então, e ele canta isso numa crescente, né? Muito bonito. My power, my pleasure, my pain. E aí é bem interessante porque na verdade está tudo à medida que ele vai sentindo a vibração da música e ele vai contando a melodia, cantando, né, a poesia, ele vai falando desse amor, né? E aí esse amor dá poder a ele, porque o amor, gente, o amor empodera a gente, né? Uma pessoa quando olha pra gente de forma louca, apaixonada, delirante, isso faz tão bem pra você, faz bem a alma, faz bem ao ego, faz bem em tanta parte de você, que você só por isso mesmo, isso você já fica meio estonteado. Então isso também te dá um prazer, ou te dá um poder, e ao mesmo tempo te dá um prazer, e ao mesmo tempo a dor de saber que você em algum momento pode perder, em algum momento isso pode acabar, e te deixa vulnerável, te deixa sem controle, então muito perto da dor também. Então você está no mesmo lugar, você é a fonte de todas as coisas, né? O Grotowski, que é um teatrólogo polonês, né, bem conhecido no mundo todo para quem estuda teatro, ele fala que existe um lugar dentro de nós de qual são ditas todas as coisas. Então todos os atores podem fazer todos os personagens e todas as pessoas podem ser qualquer outra pessoa. Uma pessoa pode ser todas as outras pessoas. Porque existe um lugar dentro de nós que é profundamente conectado ao infinito. Então, desse único lugar em que a gente diz todas as coisas. Então, portanto, a gente pode fazer qualquer personagem, que dentro de nós tem qualquer informação. Basta você fazer um caminho, usar qualquer técnica, qualquer caminho, meditação, que seja, para você chegar a esse lugar. E aí é desse lugar que eu entendo que é o nosso chão, e que é daí que sai a nossa virtude, que sai a nossa luz, que sai a nossa verdade. E ela não precisa ter nenhuma tarja, entende? Ela não precisa ser mais tímida, mais reluzente, menos reluzente, mais hippie, menos hippie, mais tradicional, menos tradicional. Ela não tem forma, ela não tem necessidade de ter forma nenhuma, não tem necessidade de atrair, bater meta, número X de pessoas. Ela é simplesmente a verdade. Ela simplesmente brilha, porque a verdade é clara, a verdade é óbvia, é nua, é crua, portanto ela brilha, luz, reluz, né? Mas lembra qual é a sensação de quando você descobre uma coisa que te faz mudar completamente a perspectiva, ou você recebe uma notícia tão positiva que reluz para você um caminho, uma esperança, e aquilo é pleno, é verdadeiro, é palpável. Isso reluz em você, né? Você se sente clara, liberta. Ou quando você descobre a causa de um problema que vinha te azucrinando, por quê, para que isso? Aí de repente, era isso! Essa é a chave da questão. Ou você acha uma coisa perdida, você encontra uma pessoa que faz sentido na sua vida. A verdade. E ela causa essa sensação de esclarecimento, de libertação. E a verdade, muitas vezes, é uma verdade que chega batendo no prazer e trazendo toda essa lucidez, e muitas vezes essa luz, essa verdade, ela chega batendo, ferindo, atravessando, cortando que nem uma faca. O primeiro contato que eu tive com a perda de alguém, e que eu
perdi um grande amigo na época da escola, era um amigo muito próximo, assim, eu tinha 16 anos, ele também, e a gente era muito confidente, trocava, falava muitas coisas, eu era muito apegada, tinha um certo apego, mas sem perceber, tinha muita afinidade, ela era a palavra. E aí um dia eu tinha marcado de encontrar com ele para sair à tarde, e eu fui de manhã para a escola esperando encontrá-lo, e ele não estava lá, e eu recebi a notícia de que ele tinha sido atropelado, tinha entrado em coma e já havia falecido, e que naquele dia ia ser o enterro. A sensação que eu tive nesse dia, ao ouvir essas palavras, foi que alguém tinha vindo com uma faca, uma espada profunda e cravado no meu coração e rasgado de cima a baixo. Porque era uma verdade tão plena, mas tão feroz, tão dura, que não tinha como não me atravessar. Era a vida ali se apresentando com toda a nudez que ela é. Um jovem podia morrer a qualquer momento. A vida pode acabar a qualquer momento. Nós todos somos finitos e não há nada que possamos prever. E para nossa surpresa tinha sido ele, que era um jovem que simplesmente sofreu um acidente porque estava andando de bicicleta e um carro pegou, e tinha outros jovens nessa época que viviam vidas radicais, de vícios, de sumir, de apagar, e a gente de certa forma esperava e ficava sumido, desaparecido, então a gente meio que esperava dessas pessoas uma notícia assim, mas nunca de uma pessoa como essa, né? E aí nesse dia a verdade veio da forma mais plena, nua, crua e feroz para mim. E me atravessou completamente. E é desse lugar que nascem as grandes poesias, é desse lugar que nascem as grandes paixões, é desse lugar que nascem as grandes travessias, as grandes descobertas, as grandes invenções, as novas profissões, as maiores revoluções. O mundo começou com uma explosão. Os grandes físicos e matemáticos foram pessoas que romperam bravamente com padrões duros, restritos da sociedade. Então, gente, é desse lugar que nasce a estrela, que nasce acontece, a vida acontece. E todos nós, cada um de nós, somos uma estrela nesse universo. Cada um de nós dentro de cada um de nós existe um vulcão, existe um fogo, existe uma luz querendo nascer, vibrar, dizer, fazer, acontecer. Todos nós temos esse potencial. É simplesmente se deixar ser e ao longo da vida se permitir tirar as couraças, tirar os padrões e se libertando do que fizeram de você e assumindo de vez o que você é, com bravura, com amor, com ardor, com paixão, com coragem, caindo, levantando, chorando, rindo, mas seguindo. Ora com quietude, com sono, na lua, na penumbra, na sombra, ora rindo, sorrindo, correndo, dançando, gritando, amando. Não importa, porque isso faz parte do movimento da vida, né? E sol e lua, luz e sombra. Olá, Atlangeira! Prazer, seja bem-vindo ou bem-vinda, porque eu não estou vendo o seu nome. Então, aí é que está a estrela. Então, todos nós somos uma estrela, todos nós temos essa luz em nós estourando. E a estrela tem uma coisa, né, que ser escolhido, né, ser escolhido a estrela para representar um popstar, né, que a gente está discutindo o conceito de popstar, que tipo, o popstar nada mais é do que uma pessoa que tem uma luz interior aí desenvolvida e aí ele de alguma forma é captado pelo mercado e aí isso potencializa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que todos nós temos essa capacidade, né? Apenas
É uma questão de escolha, se você quer trabalhar de uma forma que você vai se expor mais mediaticamente ou não, mas isso é o que menos importa, que eu acho interessante, que eu vi aí do filme aí, Nasce uma Estrela, Star is Born. Isso é o que menos importa. O que mais importa é que você não se perca o chão da sua alma, que você não se desconecte desse seu lugar onde você está dizendo todas as coisas, de onde sai a sua voz, do seu jeito de falar, do seu jeito de respirar, do seu jeito de ver, interpretar, sentir o mundo. Quer sinta bem, sinta mal, com raiva, com ódio, o que for, mas que seja a sua verdade, que seja honesto, que seja pleno. Tô falando de expressão, tá? Não tô falando de usar essa violência para agredir ninguém. Não, tô falando de você deixar as suas emoções estourarem, vibrarem nos seus discursos, nos seus poemas, nas suas poesias, no seu trabalho, em qualquer tipo de profissão. Porque em qualquer tipo de profissão, de dia a dia, em qualquer tarefa, você pode fazer a partir desse seu lugar que brilha, que pulsa, que é honesto, que tem paixão, ou você simplesmente pode passar batido. Você pode viver de verdade cada segundo da vida, ou simplesmente passar batido, bater cartão na vida. Já fiz isso, fiz aquilo, casei, namorei, engravidei, separei, já fiz faculdade, trabalhei aqui, trabalhei ali. Mas em nenhum momento você se perguntou se você estava gostando, se aquilo era bom, se aquilo era ruim, se era ruim, por que era ruim. Então, como se desfazer do que é ruim, do que é excessivo, o que você aprendeu com o que é ruim, o que você aprendeu com o que é excessivo, e agora, de fato, o que é bom, para onde você vai com tudo isso que você aprendeu de bom. E que seja de verdade, que seja pleno, que seja real. Essa é a ideia do que eu estou falando de luz. E aí você se conectando com isso, com certeza, você vai poder iluminar qualquer lugar que você vá. E a ideia de estrela, né? Voltando à questão, que a estrela está nascendo e morrendo ao mesmo tempo, né? Ela é tão distante da nossa realidade, dos nossos padrões, da nossa forma de tentar organizar o planeta, o universo, que a gente não consegue compreender o que é uma estrela, né? O Sol é uma estrela, é a estrela mais próxima da gente, né? E só o Sol, um Sol, é o que mantém todo o planeta Terra funcionando, vivo, mesmo com todo o caos que a gente, ao longo do tempo, conseguiu fazer como humanidade. O Sol está aí, pleno, no mesmo lugar de sempre. E o Sol é uma estrela, é só uma estrela e faz isso tudo, né? Governa um planeta, mantém milhares e milhares e bilhares de habitantes vivos, não só os habitantes, plantas, animais. Imagina as outras estrelas distantes, né? O que é a potência de uma estrela? Então pensa que essa potência, essa mesma potência nós temos dentro de cada um de nós. Nós podemos fazer revoluções, nós podemos transformar coisas, a cada instante, a cada momento, você pode visitar esse seu lugar interior e fazer tudo que você tiver que fazer da vida a partir daí, desse lugar que te gera prazer, dor, poder, paixão, amor, compaixão, esse lugar que sente e que brilha. Não sei se eu estou sendo clara, se alguém tiver alguma dúvida, por favor. E aí, como descobrir esse lugar, né? Essa é uma grande investigação minha como atriz, como artista, como profissional de coach. Não existe uma fórmula, né, matemática para você, olha, seu lugar é isso, a sua luz é essa. Essa é a nossa jornada, é o que a gente veio fazer aqui, né? Descobrir a nossa missão, descobrir em que a gente pode ser útil, em que a gente pode servir. E às vezes e isso é tão simples, na verdade, é simplesmente sendo, né? Muitas vezes a gente acha que tem que fazer isso, tem que fazer, não, é ser. Não é fazer, não é ter, é ser. Tá claro assim? Ah, que bom, obrigada. Então, o que
o que eu sou, quem eu sou. Quanto mais fiel eu sou a quem eu sou, mais eu estou transbordando a minha luz, a mim mesma e as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que eu tiver e as ações que eu tiver que ter no campo afetivo, no campo interpessoal, intrapessoal, no campo afetivo, no campo familiar, no campo profissional, no campo social. Todas essas coisas vão ser preenchidas pela minha luz, pelo meu jeito de fazer, pelo meu jeito de interpretar, pelo meu jeito de acolher. Então, é por aí que eu acho que nasce uma estrela. E aí a nossa investigação prática continua, né? Porque, de novo, não tem uma técnica. É uma técnica, fórmula matemática que vai te dizer exatamente. Mas a única voz que pode dizer para você qual é a sua voz é a sua própria voz. Então, o que o teatro pode trazer para você, e que não só o teatro, terapias podem trazer para você, experiências podem trazer para você, em diversos ambientes, estudos, trabalhos, meditações podem trazer para você, simplesmente a trazer para você ecos do que é essa voz e de qual é o limite, o tamanho, a temperatura, a cor, a identidade dessa voz. E aí com o tempo você vai se relacionando com essa voz e aí sim você vai começar a aprender a natureza dessa voz, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar num ambiente novo, seja qual for. No início você tem uma impressão, né, do que é, eu vou trabalhar nessa loja aqui, no shopping as pessoas se comportam mais ou menos assim, se vestem mais ou menos assim, você vai assim. E eu vou trabalhar nessa loja assim, o meu treinador falou para eu agir assim, assim, assado, para eu falar assim, quando o cliente chegar, eu tenho que perguntar se ele quer que eu atenda, se ele quer que eu não atenda, se ele quer que eu sugira a roupa, se eu não quer. Você tem todo o que o chefe e o que as pessoas contam daquele dia a dia para você. Mas aí quando você vai experimentar, você percebe, gente, o shopping é um pouco mais assim do que eu pensava. Essa pessoa não é tanto assim como ela diz. E essas roupas não ficam tão bem nesse tipo de pessoa que as pessoas acham que ficam. E aqui, isso aqui, dizem que isso aqui é para vender para adolescente, mas adolescente nenhum vem comprar isso. Então você foi se relacionando com aquele espaço, com aquelas pessoas, com aquele lugar e foi descobrindo a real temperatura e espaço daquele lugar. Então muitas vezes a gente apaga as nossas luzes, as luzes dos outros, as luzes dos ambientes, porque a gente não se conecta com a verdade deles, a verdade da gente, a verdade das pessoas. A gente vai impondo coisas do nada, fora do momento presente, desconectado do que de fato aquelas pessoas estão a fazer ali, e começa a se frustrar, porque se você imagina uma coisa e na verdade não é, você se frustra. Certo? Ok, frustração faz parte da vida, mas ficar preso a uma frustração já é uma questão. Ou você vai e no todo você acaba ficando muito refém do que você espera do futuro, ou muito refém do que você imaginava que devia ser, ou algum saudoso de algum tipo de prazer que você teve no passado. E no entanto, a luz está todo dia brilhando, a luz está sempre falando com você, a verdade é plena, o saber é pleno, é repleto, qualquer lugar, qualquer espaço, qualquer coisa que você toque, o que você sinta e nem toque, tem verdade, está falando com você, tem um espírito, tem uma energia e tem uma verdade, tem uma relação para você, uma surpresa para você, um recado para você, que é só você entrar em contato. Obrigada pelos corações. É só você se permitir estar no momento presente, relacionar com essas coisas, o que você pode contribuir, o que você deve calar e você deve consentir, e o que você deve aceitar, mas o que você deve transformar. E vai se relacionando que as coisas vão te responder.
né? Ação e reação. E então, o que a gente pode fazer na prática, né? Para ir se ambientando, experimentando o contato com essa voz. Separei algumas coisas que na prática a gente pode fazer para experimentar, para começar a perceber. Sabe o que eu acho, assim, a sensação de quando acho que isso talvez seja uma busca constante, né? Mas quando eu penso nisso, sabe o que eu penso? Como imagina, sabe, um machucado que um mosquito mordeu na perna e tá coçando. Você sente ele coçar, você tá coçando, mas aí você tá fazendo qualquer coisa e ele tá coçando e tá vendo outra coisa. Aí tem uma hora que você para e olha. Aí quando você olha, aí você vê, nossa, olha só o tamanho disso, é bem menor do que eu tô coçando a perna toda, mas olha a manchinha só aqui, o mosquito me mordeu só aqui, é só esse trecho aqui. Ou então você, é só uma mordida de mosquito, quando você olha já tá uma infecção enorme, tá quente, tá roxo, tá vermelho. Você, nossa, meu Deus, é muito maior do que eu pensava, eu preciso ir no médico. Então é bem essa sensação de você vai agindo e você tem que perceber como é que a coisa está se comportando dentro de você e você vai achando o tamanho, o de que é de verdade, essa sua luz, sabe? Então, eu acho interessante quando você sai da sua zona de conforto. Porque quando você sai da sua zona de conforto, exercícios que te tiram da sua zona de conforto. Porque vai dar uma incomodadinha. E aí essa incomodadinha não é uma dor profunda, mas é uma incomodadinha porque ela te tira da zona de conforto. Porque se está confortável, você não vai sentir incomodar. Então você não vai ter talvez muito discernimento entre bom e mal, porque você já está ali ajustado com aquilo ali. Pode até estar ruim, mas você já está tão confortável com o que está ruim, está tudo tão no lugar, que você já não tem mais você já não tem um distanciamento para poder perceber a real dessa circunstância. Então, eu separei três práticas assim que eu acho que podem ajudar. Oi, Márcio, boa noite. Que podem ajudar a gente a mapear onde está a nossa luz, onde ela está. Deixa eu ver a primeira que eu coloquei. Geralmente, quando a gente vai estudar alguma coisa, quando a gente vai ler um livro, a gente vai ler um livro que a gente gosta, que a gente está afinizado, que a gente que a gente já racionalizou, que a gente quer aquele assunto, precisa daquele assunto. Então, um exercício que eu gosto de fazer comigo e que eu vou compartilhar para vocês, um exercício que eu faço para mim, de expansão de consciência, eu gosto e eu vou compartilhar com vocês. Eu gosto de andar em algum lugar que tenha um sebo, e aquele sebo que geralmente é um camelô no meio da rua, que ficam todos os livros bagunçados. Eu não falo para vocês irem às livrarias, porque as livrarias já estão muito politizadas, já estão muito organizadas para esse tipo de exercício. Esse tipo de exercício é um pouquinho bom do caos. Eu estou propondo um pouquinho de caos, porque a energia do caos, ela tem uma coisa interessante, que é a energia da criação, que é a energia da evolução, da explosão, da luz, da estrela. E é daí que as coisas nascem, certo? Então é por aí que a luz anda, que a explosão anda. Então, eu proponho que vocês, em algum momento, que vocês possam, claro, seguindo em princípio todas as leis de distanciamento, higiene. Se não for o momento de fazer isso, né, não faça. Porque dependendo eu não sei, em alguns lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro está tendo surto da pandemia de novo, então eu acho que não é um bom lugar para fazer isso, mas se você mora em alguma outra cidade menor, em que talvez algumas coisas já estão sendo mais liberadas, então tudo bem. Mas não tem problema também, é um exercício que pode ser feito depois, eu vou dar outras alternativas online também. Então esse é um exercício prático, físico já, para presencial, mas vocês podem anotar para quando for possível,
Então você não vai à livraria porque a livraria já é dividida por categoria, ou a prateleira do esporte, a prateleira de não sei o que. Não é essa a ideia. Eu preciso do caos. Eu preciso da energia da bagunça. Então vá a um sebo desses que tem na rua, geralmente no centro da cidade, na Carioca, uma ruazinha, geralmente uma ruazinha escondida num bairro. E aí ele tem uma mesa que tem um monte de livro junto, que quando você chega assim, ai moça, eu queria um livro sobre não sei o que ele fala, ah, não sei, olha aí. É esse sebo que você tem que ir. Pra quem não sabe, ou tem a outra gíria, né, sebo é o livro que já foi usado e tá ali para ser revendido. Aí, outra linguagem, né, outra gíria, não sei, né, se em lugares diferentes tem outros nomes. E aí você vai lá e de olho fechado, sem ler nada, você vai enfiar a mão enfiar a mão em algum lugar, qualquer um daqueles lugares que tá aquele amontoado de livro bagunçado, tem que ser o mais caótico, o mais bagunçado. Que você fala assim, gente, cara maluco, como é que ele tá vendendo esses livros aqui? Como é que ele vai achar? Então, é nesse cara aí que você vai ver os livros. Aí você vai, do nada, sem pensar muito, puxar qualquer um livro e abrir em qualquer página e ler um parágrafo inteiro. E aí você vai ler aquela informação. Só que você não vai ler papapá, pum, pum, pum. Você vai, se você puder tirar foto, tira foto. Se você quiser comprar o livro depois, tudo bem. Mas o mais importante é que você leia pelo menos um parágrafo inteiro ou uma ideia inteira daquele livro e que você se permita ser surpreendido por aquele assunto. Porque não vai ser um assunto que você vai ter escolhido previamente, racionalmente. Não vai ter dado tempo da sua mente criar alguma coisa sobre o assunto. Não vai dar tempo de você também escolher a página e não vai dar tempo da mente escolher algum assunto, então você vai abrir rápido isso aí, ó. Você vai ativar essa tua energia de caos, essa energia da luz, da explosão, da expansividade. E aí você vai ler aquele parágrafo e vai se conectar de verdade com o que aquilo tem para dizer para você. Você vai se conectar com o que aquele parágrafo vai te fazer sentir. Essa é a pergunta. E o que esse parágrafo, o que essa informação que eu li fez eu sentir? E aí você pode escrever, anotar, se mandar áudio, mas essa é a experiência. É uma dica para você ir de encontro a essa sua energia de criação, de luz, de ebulição. Outra dica, você pode fazer isso, se você puder andar na rua, você vai andar numa rua qualquer lugar que você esteja indo, e você vai bater o olho e o primeiro lugar que você olhar, que for uma escola, um curso de qualquer coisa, você vai entrar lá e se possível, se matricular em algum curso daquela, claro, que cabe no seu bolso, uma aula gratuita. Em geral, esses lugares todos de curso têm uma aula gratuita. Você vai chegar lá, o primeiro lugar que você entrar, você vai perguntar, tem uma aula gratuita? Aí a pessoa vai falar, de quê? Você vai falar, o que é que tem? Não escolhe. Deixa o seu inconsciente escolher. Assim, nem inconsciente, é mais profundo que isso. Deixa a sua explosão escolher. Que curso? Qual que tem? O que tiver. Qual é o próximo? Fala assim, qual é o próximo? É o dia tal, a aula tal. Aí é esse curso que você vai fazer. E vai lá fazer um curso sobre um lugar que você nunca pensou, numa aula que você nunca fez. O Estênio Garcia, que é um ator, né, da Rede Globo, foi ator da Rede Globo por muitos anos, e era com o Antônio Fagundes, lá o seriado do caminhoneiro. Ele disse que todo ano ele se matricula num curso do qual ele nunca fez, para estudar uma coisa que ele nunca estudou. E ele faz esse exercício como ator. Eu achei fantástico fazer isso também, sempre estudar coisas que eu nunca pensei em estudar. E que chegam até mim, e que, nossa, ou que eu chego até elas de alguma forma, e eu tento fazer aquilo, claro, não ser uma expert, mas experimentar aquele caminho, experimentar estar naquele lugar, porque eu vou acabar descobrindo um lado meu que eu não descobriria de uma forma lógica, racional e assim tão rápido. Então, essa é uma dica. Agora, não podendo fazer isso presencialmente, né, porque agora a gente está com essa questão da pandemia, eu sugiro o seguinte, que você possa
de repente, eu não sei como, mas se você pudesse entrar na timeline de uma outra pessoa e que fosse a pessoa mais diferente de você e de repente pudesse propor esse exercício para outra pessoa. Olha só, se for uma coisa muito pessoal, crie um Face só para essa brincadeira, porque vai ser o mesmo e-mail, né? Assim, aliás, minto, vai ser o mesmo celular, então ele vai... Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se você tem o seu Facebook, o seu site, o seu Instagram, se você é uma pessoa que busca sobre plantas, ele sempre vai te sugerir sites e cursos sobre plantas, certo? Então, agora, se você troca um Face, um Instagram com uma outra pessoa e a pessoa mais diferente de você, da sua lista, que você olha assim, gente, eu não sou essa pessoa, gente, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. E aí você pode, vamos brincar, vamos fazer um exercício, eu crio aqui um Face, um Instagram, para te dar a senha e vice-versa. E aí, só para eu ver os cursos e as coisas que esse negócio vai me sugerir. E aí você vê, e essa época na internet tem tantos cursos e coisas gratuitas, e aí você vai lá e se inscreve. E faz esse curso, essas aulas gratuitas. E aí você vai focar no que te incomoda naquilo. É bom, legal você pensar o que você gostou, mas pensa o que você não gostou. Vamos pro lado um pouco mais, vamos mexer um pouco aí, que as outras lives eu dei muitas dicas sobre o que traz prazer. Agora vamos fuxicar um pouquinho. O que incomoda? E por que incomoda? Porque muitas vezes a gente começa a descobrir o que a gente gosta a partir do que a gente não gosta. Às vezes a gente começa a expandir, a abrir a nossa luz a partir da nossa sombra. Investigando a dor, investigando os incômodos, né? A gente começa a sair da zona de conforto e começa a tirar as sombras, as sujeiras, né? Como se fala? Os lixos, os escombros da alma, da mente, do espírito. Então essa é uma outra dica, uma outra vivência, uma outra experiência prática. Eu sempre vou dar experiência prática, porque teatro é prático. O poder do teatro é porque ele te promove uma experiência prática. Então esse é o outro. E agora o terceiro e o último exercício e dica é: pense em todos os meios de comunicação que existem e são possíveis. Então existe, vamos lá, a fala, o gesto, a voz, a mímica, existe, o que mais? Existem as várias linguagens artísticas, poesia, literatura, poesia, redação, reportagem. Existe, que mais? Escultura, música, pintura, música com letra, música sem letra, teatro naturalista, teatro do absurdo. Existe vários canais de comunicação, rádio, TV, existe revista online, revista impressa, jornal online, jornal impresso. Existem as redes sociais diversas, Instagram, WhatsApp, Facebook, site... Vários, a gente tem N canais de comunicação e a comunicação é algo natural do ser humano, é uma necessidade do ser humano se comunicar, trocar informações, né? Reconhecer, ser reconhecido, aprender, ensinar, ouvir, escutar, transmitir, isso é uma necessidade básica da nossa espécie, a gente precisa. Então, todos nós temos a capacidade, e não mais do que a capacidade, a necessidade de comunicar. E aí, esse exercício você vai fazer o seguinte, você vai escolher, vai observar todos esses canais de comunicação que eu falei, e você vai escolher um deles para se comunicar, um deles que mais tem a ver com a sua forma de falar. E aí você vai pensar de acordo com a linguagem desse canal. Então, se é um Instagram, você pode fazer uma live, se é um YouTube, você pode fazer um vídeo. Se é uma peça, você pode fazer uma peça online, peça de teatro online. Você pode fazer uma peça de teatro da sua janela. Você pode também, Você pode escrever um poema e postar, você pode não postar, você pode fazer uma escultura de argila, de areia, não importa.
eu quero que você pense, ou sinta, ou se provoque a partir de qualquer um desses exercícios ou outros que você tiver contato, que você se provoque a perceber e a dizer o que você quer dizer. E uma dica agora para você conseguir fazer isso, uma direção, mais do que uma dica é, não pense. Se você for escrever, sai escrevendo qualquer palavra sem ponto, sem vírgula, sem nexo e deixa fluir. Depois que você sentiu o fluxo acabar, dá um tempo, aí você volta e vê que forma tinha aquilo. E aí você vê se aquilo é poema, se aquilo é poesia, se aquilo o que é. Você gosta de fazer escultura? Pega uma massinha, pode fazer massa em casa, massa caseira, farinha de trigo, água e cola, se eu não me engano, você faz uma massinha em casa e vê aí na internet uma receita de massinha caseira, argila, areia, o que for. Vai apertando, vai sem pensar. Bom, quando você sentir que encontrou um caminho, distancia, depois volta e aí começa o seu fazer artístico. Aí você começa a perceber a forma, a perceber o caminho, e aí outro canto, outro ponto, outra questão que eu falei, vídeo. Liga a câmera e fala qualquer coisa, vai falando sem, tô com medo, não quero me expor ao vivo, grava. Mas é importante que você se dê esse espaço de liberação e sem pensar. Não pode ser racional, elaborado em princípio. Você tem que ir se conectar com essa sua energia de ebulição, de caos. Então não pode ter razão, não pode ter muita emoção, não pode ter nada. Você tem que ter explosão, fazer. E então, esses aí são exercícios que eu separei que levam a gente para esse lugar dentro de nós, essa energia de caos, de explosão, de estrela, e as estrelas estão explodindo, nascendo, morrendo e acontecendo eternamente. E nós temos essa essência, essa energia dentro de nós, cada um de nós temos. Então basta acessar para a gente nascer de verdade e ser quem somos de verdade. E pensa que a gente está nascendo, acontecendo e morrendo todos os dias. Todos os dias existem células do nosso corpo morrendo, nascendo, vivendo em momentos diferentes. A vida é movimento, é explosão, é acontecimento, é surpresa. Nada é estático. A única certeza que a gente tem é que o tempo não para e nada para. A única coisa que a gente tem é a certeza da mudança. As coisas estão sempre mudando e transformando. Então essa é a nossa dica de hoje. Espero que você ache esse seu lugar de brilho, de explosão, de estouro, e que eu tenho certeza que quando você achar esse lugar, onde você passar, você vai estar se iluminando e iluminando todas as pessoas ao seu redor, e isso é o mais importante. É mais importante do que todas as outras consequências que podem vir, sucesso, dinheiro, fama e uma série de coisas para te tirar do seu chão, de tirar do teu instante presente, de subir a cabeça, fazer você pensar que você é melhor ou pior do que todo mundo. Não, isso não é o seu chão. Seu chão é a sua alma, é a sua verdade. E é isso que todo mundo quer. Na verdade, ninguém quer ser famoso. Na verdade, todo mundo quer simplesmente ser reconhecido. E no fundo, ninguém quer ser reconhecido. Todo mundo quer se reconhecer. Quer saber quem é. Quer saber o que de fato veio a fazer aqui. E de fato fazer algo que de verdade importe. E que seja real, que seja profundo, que seja concreto e pleno, né? Você vê que muitas pessoas que alcançam uma fama repentina, uma empresa que acontece repentinamente, muitas vezes acaba repentinamente, porque provavelmente essa pessoa, essa empresa, essa instituição que for, ela flertou com a verdade dela, mas ela não pisou no chão da verdade dela e não ficou lá, firme nesse chão. Então passou qualquer vento, qualquer loucura, e aí ela se perdeu e foi para onde seria? Para a superficialidade, né? Foi para a desconexão, foi para fora do chão, foi para fora de onde é a realidade dela, foi para fora de onde é a luz dela. Ela foi para um lugar em que
ela não sabe o que é, né? O que é escuro e só, a sombra e ranger de dentes apenas, e nada mais. Mas nós todos temos sempre a possibilidade de se conectar com essa nossa energia da criação e da luz e da cura, da espontaneidade, da verdade, da claridade, e se iluminar e, por consequência, iluminar os outros. E essa é o nossa estaca, né? Se a gente perde isso, a gente acaba sendo fútil, a gente acaba sendo uma pessoa ranzinza, a gente acaba sendo uma pessoa destrutiva, autodestrutiva, né? E quando a gente vai ver, a vida passou e a gente não fez nada que era essencialmente importante. Tem uma frase que eu repito sempre, que eu vou fechar com ela, que é de uma peça chamada Open House, que é uma das personagens, fala assim: a vida passa muito rápido, eu não tenho tempo para me importar com aquilo que não me toca profundamente. Então é isso, gente, a gente não tem tempo para não se importar com aquilo que não nos toca profundamente. E é isso. Vamos todos brilhar por aí, somos todos grandes estrelas no céu da vida. Boa noite. Sonho com as estrelas. Durma com as estrelas.